Eu sou John Perkins. Sou um cidadão americano, nascido e criado nos Estados Unidos. Sou um ex-assassino econômico. Nosso trabalho é muito parecido com o dos matadores da máfia, porque buscamos um favor posterior. Mafiosos e gangsters fazem isso há eras. Nós apenas fazemos isso em um nível muito maior, com governos e países, um nível colossal, e somos muito mais profissionais. Fazemos isso de várias formas, mas a mais comum é que os assassinos econômicos identificam um país com recursos que nossas corporações cobiçam, como o petróleo. Então, organizamos um empréstimo enorme para esse país através do Banco Mundial ou de suas organizações parceiras. Mas o dinheiro nunca vai de fato para o país. Em vez disso, vai para as nossas próprias corporações para construir grandes projetos de infraestrutura lá. Coisas que beneficiam alguns poucos ricos daquele país e as nossas próprias empresas, mas não ajudam a maioria da população, que é pobre demais. Essas pessoas pobres acabam ficando com uma dívida astronômica, tão grande que jamais conseguiriam pagar. No esforço de tentar quitar essa dívida, elas chegam a um ponto em que não podem arcar com bons programas de saúde ou educação. Então nós, os assassinos econômicos, voltamos e dizemos: escutem, vocês nos devem muito dinheiro e não podem pagar. Então, nos deem um quinhão de sacrifício, vendam seu petróleo bem barato para nossas petrolíferas, ou votem conosco na próxima votação crítica das Nações Unidas, ou enviem tropas para apoiar as nossas em algum lugar do mundo, como o Iraque. Dessa forma, conseguimos criar este império. A verdade é que nós escrevemos as leis, controlamos o Banco Mundial, o FMI e até as Nações Unidas em grande medida. Escrevemos a lei para que o que os assassinos econômicos fazem não seja ilegal. Endividar países e depois exigir favores em troca não é ilegal. Deveria ser, mas não é. Uma característica de um império é que ele impõe sua moeda ao resto do mundo. E fizemos isso com o dólar. Em 1971, os Estados Unidos tinham uma dívida tremenda, muito por causa da Guerra do Vietnã. Estávamos no padrão ouro, e outros países decidiram cobrar suas dívidas em ouro porque não confiavam no dólar. Nixon se recusou a pagar em ouro. Ele nos tirou do padrão ouro porque sabia que não tínhamos como pagar. Logo depois, passamos para o padrão petróleo. Eu fiz parte do acordo que fizemos com a Arábia Saudita, insistindo que a OPEP vendesse petróleo apenas em dólares. De repente, o dólar mudou do padrão ouro para o padrão petróleo, que é muito mais importante, pois o petróleo é intrinsecamente mais valioso que o ouro hoje em dia. Assim, o mundo só podia comprar petróleo com dólares, tornando o dólar uma moeda vital. Hoje, os Estados Unidos são novamente um país falido. Temos mais dívida do que qualquer nação já teve na história. Se outro país cobrasse essa dívida em outra moeda, estaríamos em sérios apuros. Só cobram em dólares porque o petróleo é a grande mercadoria, e só se compra petróleo com dólares. Mas Saddam Hussein ameaçou vender petróleo em outra moeda, pouco antes de ser derrubado. Às vezes, nós falhamos em corromper líderes, como falei com Omar Torrijos no Panamá e Jaime Roldós no Equador. Não acontece sempre, mas quando acontece, os chacais são enviados.
Eles são pessoas que derrubam governos ou assassinam líderes. Como falhei no Equador e no Panamá, os chacais foram lá e os assassinaram. Nas raras ocasiões em que nem os assassinos econômicos nem os chacais têm sucesso, então, e só então, enviamos os militares. Foi exatamente o que houve no Iraque. Os assassinos econômicos não corromperam Saddam, e os chacais não o eliminaram. Por isso, enviamos o exército. Em 1991, destruímos suas forças militares, achando que ele cederia. Nos anos 90, os assassinos econômicos tentaram convencê-lo de novo, mas ele não se rendeu. Se tivesse cedido, ainda estaria governando e estaríamos vendendo jatos e tanques para ele. Os chacais não conseguiram matá-lo porque sua segurança era boa e ele tinha muitos sósias. Nem seus guardas sabiam quem era o verdadeiro. Como ninguém teve sucesso, enviamos o exército novamente, desta vez para tirá-lo do poder. O resto é história.